E aí galerinha, tudo certo? Vamos para o nosso primeiro conteúdo dessa nossa quarentena. Dilatação térmica, vamos entender o que é isso. Nessa aula vamos ver um pouco de cada um dos tipos de dilatação. Mas a gente precisa entender primeiro que um corpo, ao se aquecer, ele se dilata, aumentando o seu tamanho. Esse fenômeno é o que chamamos de dilatação térmica. Então observe, todo o corpo quando é aquecido, ele se dilata, aumentando o seu tamanho. Pode ocorrer o contrário, sim. Se esfriarmos algo, esse algo diminui o seu tamanho. E aí, nesse caso a gente chama de contração térmica. Então se aqueceu, aumentou o tamanho, se diminuiu, se esfriou, diminuiu o seu tamanho, tá certo? Existem três tipos de dilatações térmicas. A primeira que a gente vai estudar é a dilatação linear. A gente pode considerar que é em linha, comprimento. Dilatação superficial, superfície, área. Dilatação volumétrica, volume, né? Então, ó, comprimento, área e volume. Então, vamos lá. Dilatação linear. Observe, nós temos um bloco aqui, está numa temperatura inicial. Temperatura qualquer inicial, ele está nesse tamanho. Esse é o comprimento inicial. A temperatura, ela aumenta, chegando para uma temperatura final. E nesse aquecimento, olha o que acontece. Ele aumenta o seu tamanho. Ele tem uma variação no comprimento. Então, ó, vamos para a parte interessante que é o cálculo. Nós temos o ΔL. ΔL é a variação de comprimento. Nós temos ali essa letrinha grega, que é o alfa. É o coeficiente de dilatação linear. Eu peço que quando vocês anotarem isso no caderno, que eu sei que vocês vão anotar, coloquem essa observação, que o alfa é o coeficiente de dilatação linear. O que seria o coeficiente? É a parte que vai dizer quanto vai ser a dilatação de um corpo. Ou seja, cada material tem um coeficiente diferente. Então a gente vai se atentar a isso. Não vai ter como vocês decorarem por causa desse detalhe. Então não se preocupe, sempre vai estar na questão. Li, comprimento inicial. E ΔT, vocês já viram que é variação de temperatura. Então, ó, bora lá. Primeiro exemplo. Uma ponte composta de aço de 800 metros de comprimento está sobre uma avenida, cuja temperatura passa de 24 graus Celsius no inverno para 40 graus Celsius no verão. Calcule a variação do comprimento dessa ponte para esses limites de temperatura, dado coeficiente do aço, é isso, ó, é igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6. Isso daqui a gente vai ver depois, em outros exemplos, o motivo de ser negativo. A gente não vai se preocupar, tá certo? Não vou fazer o cálculo aqui, eu vou fazer numa folhinha. Então se atentem aí. Vamos fazer esse cálculo aqui. Recapitulando, ele disse que o comprimento inicial era 800, a temperatura varia de 24 para 40 e o coeficiente de dilatação linear é 11 vezes 10 a menos 6. Vamos colocar tudo isso aqui na fórmula. Ó. ΔL é quem eu quero. Quem é o alfa? 11 vezes 10 a menos 6. Então bota 11 vezes 10 a menos 6. Quem é o nosso comprimento inicial? 800. Então coloco 800 vezes variação da temperatura. Se eu estava em 24 e fui para 40, eu subi 16 graus, não foi? Então você coloca aqui 16. E agora, Luan, o que é que eu faço? Ó,
Vamos primeiro multiplicar quem está do lado de cá. 800 vezes 16. Vou fazer aqui em cima, ó. 800 vezes 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. E 6 vezes 8. E aí? 48, né? É, você é fera. Boto mais aqui para não errar. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 8, 8. Isso. Ó. 0 com nada, 0. 0 com 0, 0. 8 com 0, 8. 8 com 4, 12. Então, 12.800. Voltando para cá, ó. O restante você copia do jeito que tá. Delta L é igual ao 11 vezes 10 a menos 6 vezes quanto? 12.800. Não é isso? Agora eu faço o quê? Multiplico esse com o 11 que tá aqui. Tá certo? Eu vou esquecer o 10 por enquanto. Já já eu digo o que a gente vai fazer com ele. Então vou aproveitar já aqui, ó. Na 2.800 vezes quem? Vezes 11. Então bora lá. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Boto mais pra não errar. De novo, né? 1 vezes isso é isso mesmo. Então 0, 0. 8, 2 e 1. Ó, 0 com nada, 0, 0 com 0, 0, 8 com 0, 8, 8 com 2, 10, 2 com 1, 3 com 1, 4 e 1 com nada, 1. Então a gente tem 140.800. Então vamos colocar para cá. Ó, delta L vai ser igual 140.800 vezes 10 a menos 6. Agora é onde chega o grande detalhe. O que é que eu vou fazer com esse 10 a menos 6? Lá em notação científica, a gente faz o quê? Quando você tem um 10 a menos 6, para você tirar de notação científica, você tem que voltar a vírgula 6 vezes. Voltar a vírgula 6 vezes. A gente tem alguma vírgula aqui? Não. Então a vírgula ela vai estar aqui no final. Tá certo? Vai voltar quantas vezes? 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe aqui. Não tem nenhum número aqui. Então eu coloco 0, né? Então, ó. 0,1408. Esses dois zeros aqui não precisa colocar, você só coloca se quiser. Certo? Isso daqui vai estar em quê? Volta lá em cima, metros. Então você coloca aqui que a variação foi apenas isso. Foi quase insignificante, né? Será? Voltando aqui, vamos para o nosso próximo exemplo. Uma chapa de zinco, onde o coeficiente é o 25 vezes 10 a menos 6, apresenta um comprimento de 240 centímetros a temperatura de 15 graus Celsius. Certo. Elevando-se a temperatura para 80 graus Celsius, calcule o comprimento final da chapa. Observe, nessa fórmula que a gente viu, a gente vai encontrar o quê? A variação. Para a gente encontrar o comprimento final, eu vou precisar do quê? Saber o comprimento inicial, saber a variação, para mim poder somar as duas e encontrar o comprimento final, certo? Mas vamos resolver isso na nossa folhinha. Segue ela. Pessoal, vamos lá para esse exemplo. Ele diz o quê? Que o comprimento inicial é 240,
A temperatura varia de 15 para 80 graus Celsius e o alfa é de 25 vezes 10 a menos 6. Eu só esqueci de colocar esse daqui. Então bora lá. ΔL vai ser o quê? O coeficiente, que é o 25 vezes 10 a menos 6, vezes... Qual é o comprimento inicial? 240. Vezes variação da temperatura. Se eu estou em 15 e vou para 80, eu subo 65. Concordam comigo? Então a variação da temperatura é 65. Como a gente fez antes, multiplicar esse por esse. Vamos lá. 240 vezes 65. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4 é 20, não é isso? 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Boto mais para não errar. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24, né? Então boto um 4, sobe o 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. Então, juntando aqui, 0 com nada é 0, 0 com 0 é 0, 4 com 2 é 6, 4 com 1 é 5 e 1 com nada é 1. 15.600. Bota pra cá, ó. ΔL vai ser igual ao 25 vezes 10 a menos 6 vezes quem? 15.600. Vamos fazer a multiplicação agora desse por esse. Vamos aproveitar aqui. Vezes quem? 25. Ó. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6, 30, né? Fica o 0, sobre o 3. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Boto mais para não errar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Boto 1 aqui. 2 vezes 5, 10. Com 1, 11. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Vamos juntar agora. 0 com nada é 0, 0 com 0 é 0, 0 com 0 é 0, 8 com 2 é 10, 7 com 1, 8 com 1, 9, 3 com nada, 3. Vamos jogar pra cá. ΔL é 390 mil, né? Vezes 10 a menos 6. Mesma lógica. Menos 6 volta 6 vezes a casa. Tem vírgula? Não. Então a vírgula está no final. Voltando 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem número aqui? Não. Então antes você acrescenta o zerinho. Então, ó. O comprimento aqui é 0,39. Esses zeros aqui não precisa colocar, viu? Vai ser o que? Em centímetros. Então você coloca aqui no final centímetros. Beleza? Mas vamos àquele detalhe. A resposta é essa. Ele quer o comprimento final. Então o comprimento final, eu preciso pegar o comprimento inicial e somar com a variação do comprimento. Ó, comprimento final, quem é o início? 240. Então você coloca aqui 240 mais 0,39.
Então, o comprimento final vai ser 240,39 centímetros. Essa é a resposta.